Hello. Good morning. Oi, Good morning, Your bom Holiness. dia. Bom dia, Sua Santidade. Krishna. Pastorelê. It's a great joy for me to see you again. Sua Santidade, é um prazer enorme encontrar com o Senhor novamente. In different parts of the world. E esse encontro será. I extremely happy. E eu estou muito feliz We know each other. desde que nós nos conhecemos So now this time, through television, now, so one have opportunity to talk. So Eu estou muito feliz porque nós tivemos a oportunidade de It is a great joy for me, and a great blessing é uma grande joia para mim, Sua Santidade. to welcome you É um prazer enorme para a nossa comunidade. coming to be with us. E muito obrigado por estar aqui presente conosco. Of our new Eu estou sentado em uma sala de meditação em meu centro, aqui na França. means Good Valley. And Bonnevaux, Good Valley. meditation for nearly 1,000 years. E esse é um lugar que serviu para meditação mais ou menos 1000 anos. I will ask you to bless the E eu gostaria também de pedir ao Senhor que abençoasse esse novo centro. I was looking this morning at your book, The Good Heart. Essa manhã estava vendo o seu livro Um Bom Coração, I love to read que é um livro que eu adoro ler. in London. everybody, including animals on this planet, Todos nós, inclusive os animais neste planeta, todos nós queremos a paz. and then basically human E nature basicamente, a nossa natureza humana, from childhood. You see, do meu ponto de vista, eu acho que desde que nascemos, que nós without that, fomos criança, survive. nós sobrevivemos por causa do amor materno. E, de uma maneira geral, nós sobrevivemos pelo amor materno. So now, E sem o qual não poderíamos sobreviver. E essa é a maneira em como nós começamos a nossa vida. E, basicamente, nós, seres humanos, igualmente a todos os outros animais, nós somos animais sociais. E nós devemos ajudar-nos uns aos outros, considerar o bem-estar dos outros. so now, E isso faz parte da nossa natureza humana fundamental. in E, modern atualmente, infelizmente, nesses tempos modernos, emphasis about human nós enfatizamos muito sobre a inteligência humana attention about wholeheartedness. e não prestamos atenção no calor humano, no coração amoroso. E um outro fato é o sistema educacional. Education, not talking about A educação moderna não fala de um coração caloroso, como desenvolver esse coração caloroso. recent centuries. In spite of human nature, more compassionate, social animal, but fighting. Nesse último século, apesar de termos na natureza uma natureza humana básica de amor compassível, nós brigamos uns com os outros, nós fazemos guerras e nós devemos chegar à conclusão que devemos dizer que basta, chega. A lot of money for weapon.
Infelizmente, muitas pessoas de poderes gastam muito dinheiro fabricando armas. This world should be demilitarized. Mas nós devemos, atualmente, nesse século agora, nós devemos pensar que esse mundo deve se tornar um mundo desmilitarizado, sem armamentos bélicos. Each individual more Justo porque nós temos uma natureza humana básica, compassiva, afável. reality of the world E a realidade do mundo atual no longer time to think my nation, my country, my continent. não é mais o tempo de pensarmos individualmente, minha nação, meu país, minha comunidade. No, there E is nós podemos ver, boundary. nós devemos pensar e devemos ver que do ponto de vista global, não tem, para a economia, não tem uma divisão. Of whole world. E, em base a esses pensamentos, nós devemos desenvolver o conceito de a unicidade humana, de uma comunidade humana, Myself de uma família humana. Eu as mesmo, a refugee como refugiado, and become refugee. desde quando me tornei um refugiado, Now in this country, fortunately, e eu permaneci nesse país aqui da Índia, I remain. eu sempre digo que eu sou o hóspede mais antigo aqui na Índia e até então eu continuo sendo um hóspede aqui na Índia. Unfortunate event really helps me. E do meu ponto de vista, eu penso que as situações, Three men as situações que não foram muito prazerosas, me ajudou a me tornar uma outra pessoa. Eu vim aqui para a Índia, onde é um país livre, nation. e é um país onde as maiores religiões coexistem aqui na Índia, I have e tem uma harmonia entre todas essas religiões aqui na a Índia. lot of opportunity E eu tenho muita oportunidade about de discutir, conversar tradition. sobre as diferentes tradições religiosas. Cristianismo, Jainism, hinduísmo, Sikhism. jainismo, sikhismo, So entre outras. now today, E hoje em dia there's real opportunity to promote tem uma grande oportunidade nós temos uma grande oportunidade de promover a harmonia entre as religiões. as my E agora, e hoje aqui, spiritual father. o senhor, Padre Laurence, It is our como common um líder espiritual, é uma responsabilidade comum que temos em promover essa harmonia entre as religiões. Buddhist. Okay, like that. E hoje aqui nós temos presente a parte o cristianismo cristão e o budismo, e eu estou muito feliz por esse encontro. Monk ಮಾಡ್বে. Christian monk. I'm O senhor é um monge cristão e eu sou um monge budista, e nós somos, a nível espiritual, nós somos irmãos. so I often you see express Eu frequentemente during Mahatma Gandhi. exprimo que durante o tempo de Mahatma Gandhi, Ahimsa. ele realmente promoveu a ahimsa, não violência. Different part of the Ele world promoveu o conceito de ahimsa. follow E em diferentes partes do mundo, eles seguem esse conceito da não violência come. fundado ou criado por Mahatma Gandhi. E agora chegou o momento And also opportunity. We must que nós devemos incrementar esse conceito. every effort
to promote E devemos nos esforçarmos concept of para compassion. promover esse conceito. E um outro fator aqui presente aqui na Índia é a karuna, a compaixão. Especially Christian. Em um nível geral, em todas as religiões, especialmente a cristã, eles promovem o amor compassivo. Very good reason. We all E feel filosoficamente God. você tem uma grande razão por dizer, porque você diz que todos nós somos criados por Deus. Em um sentido, nós todos seres humanos nesse planeta, nós somos filhos desse Deus. Infinite E love. Deus So, e Deus, por sua vez, é um amor infinito. so E we nós must somos be filhos desse tipo de pai. Então, nós devemos cultivar esse coração caloroso. So my whole life, I committed to Em promote toda a minha vida, eu me empenho em promover um coração caloroso. potential to E eu acho que todas as religiões têm um grande potencial para promover esse coração caloroso, esse coração afável. Então, a harmonia entre as religiões é uma coisa crucial nesse momento. É muito importante. so some question. Thank you. Vocês têm alguma pergunta? A perfect Muito obrigado, Sua Santidade. Isso foi uma grande abertura that is a perfect desse evento, our theme. uma introdução perfeita para o nosso time, One in mind, para esse evento de unificação, education. There is a lot of emphasis, consciência unificada, but very little on the heart. Como o senhor bem disse, nós enfatizamos muito sobre o intelecto, mas não enfatizamos no nosso coração. E nós devemos abrir, expandir o nosso coração para uma outra dimensão, principalmente nesse momento que estamos vivendo nesse mundo. E por isso que nosso time de consciência unificada, que se juntou para a comunidade mundial da meditação cristã, e nessa comunidade mundial de meditação cristã nós introduzimos a meditação sobre a saúde. E no próximo ano vindouro, nós temos mais projetos para expandir esse conceito de consciência unificada. And to share with us what you feel E, is the meaning e, of unified. e gostaríamos de saber do senhor o que o senhor pensa sobre consciência unificada, uma mente, um coração. E eu acho que isso significa realmente aquilo que o senhor disse, acabou de dizer, Not arguing. em transformar essa nossa consciência humana em uma pessoa amorosa. We are capable of the same transformation. E nós somos capazes dessa transformação. The illusion of separation. E através dessa transformação, nós podemos ir além da ilusão e separação. Has been a witness E os seus ensinamentos e a sua vida esteve sempre presente conosco. to this E, unified. e nos mostra a todos nós seres humanos em como alcançar esse objetivo de uma consciência unificada. Now to Eu gostaria de convidar ao senhor de compartilhar conosco understand by that phrase o que o senhor entende the Buddhist wisdom, but also of your own experience. por essa frase consciência unificada, uma mente, um coração,
who has given his life O senhor sendo um budista, um monge budista, um professor, and eu encourage us gostaria que o senhor compartilhasse conosco e nos encorajasse on this transformation of the human. e nos desse a oportunidade de refletir em como conduzir essa transformação. Unified consciousness. Como o senhor compreende esse conceito de consciência unificada? More one in É- mind and heart. subject to it. É possível I think very possível que nós, que not acontecer essa unificação? ceremony. Eu acho que isso é possível, mas não por meio de religião, mas sim por meio da educação, porque a educação é uma coisa universal. In our education, Até agora, no sistema educacional que temos, a educação moderna they only our brains só presta atenção e põe ênfase no desenvolvimento da inteligência, do raciocínio lógico, e não presta atenção em como desenvolver o nosso coração. in order to E o que nós realmente precisamos é educar as pessoas, even physical health. porque se nós educamos o nosso coração, fazemos o nosso coração afável, nós ganharemos também no campo da saúde. Competition. Mas se nós, no nosso coração, nós mantemos grande ênfase em competição, isso gerará em nós uma frustração, uma raiva. Is the key Mas se factor nós desenvolvermos uma mente compassiva, of peace of mind. isso é a chave para desenvolver uma paz mental. E a paz mental é realmente necessário atualmente. As I É crucial nesse momento atual. E como eu mencionei antes, Gandhiji, no século passado, o Mahatma Gandhi, contribution. Now today's ele deu uma grande contribuição sobre a não violência. E eu acho que, do meu ponto de vista, nesse século que nós estamos vivendo atual, a Índia deve colocar ênfase em desenvolver muito mais essa karuna, essa compaixão. E deve ser um exemplo para todo mundo, porque pay more attention about warm-heartedness. Porque se a Índia desenvolve essa karuna, essa compaixão, todo o mundo inteiro verá o exemplo da Índia. Mas essa grande compaixão, essa compaixão, karuna, deve ser desenvolvida a um nível escolástico, a um nível educacional. Warm-heartedness for peace of mind, for E nós devemos enfatizar esse coração afável para obtermos a paz mental. I Claramente, always, when we meet anybody, I always eu smile. sempre, quando encontro alguma pessoa, eu sempre sorrio para ele. If E as Dalai Lama pessoas says, gostam disso. like that, Do meu ponto de vista, se o Dalai Lama mostrasse uma cara fechada, eu acho que as pessoas não apreciariam muito. people like Mas ter uma face sorridente, as pessoas gostam. E nós podemos ver que mesmo os animais, quando nós mostramos uma face sorridente e afável para os cachorros, eles abanam o rabinho. Mas se nós mostramos uma face raivosa para os cachorros correm, fogem de nós. we must make every effort. E chegou o momento que nós todos devemos unificarmos e nos esforçarmos para promovermos um coração afável, um coração bondoso. And special response. E
Eu acho que todas as religiões têm um papel crucial em promover e fazer com que desenvolvamos esse coração afável. Muito obrigado, Sua Santidade. Eu acho que seu sorriso levanta a moral do mundo, desde alguns séculos atrás. Right. Esse sorriso é de muito benefício. Talvez nós devemos pedir a todos os líderes do mundo para começar a sorrir. Em vez de falar muito, pegar o exemplo do senhor e começar a sorrir mais. The leaders Nós não podemos colocar a culpa somente em todos os líderes, such education. porque todos esses líderes também emergiram desse tipo de sistema educacional moderno, que enfatiza a competição, um grande nome e assim por diante. Education Eu acho que a coisa errada está no sistema educacional moderno. should include warm-heartedness. E eu repito que o sistema educacional moderno deve enfatizar e desenvolver métodos em como cultivarmos um coração afável. Porque se nós desenvolvemos um coração afável, nós desenvolveremos uma comunidade pacífica e, finalmente, um mundo pacífico. 7 billion human beings. We are same human brothers, sisters. Porque essa comunidade global de 7 bilhões de pessoas, nós somos todos seres humanos, temos as mesmas necessidades e somos irmãos, uma família. We should include the secular. E por isso que eu enfatizo que nós devemos incluir no sistema educacional moderno a maneira secular de como desenvolver um coração afável. Então, se nós incluirmos isso no sistema educacional moderno, o mundo possível que o mundo será um mundo mais afável. O padre Lawrence falou que no sistema, na comunidade dele, eles ensinam as crianças a meditação. Como eles recognize the importance of teaching meditation as well to children. O senhor é de acordo que é importante ensinar as crianças a meditar? Sua Santidade disse que para as crianças é muito importante mostrar um sorriso para as crianças também. E também, por exemplo, em uma classe de aula, se os professores mostram uma face sorridente para eles, as crianças ama ter aula com esse professor. Mas se o professor mostra sempre uma face raivosa para as crianças, então os estudantes, eles querem logo que essa aula acaba, e assim que a aula acaba, eles correm. Mas se o professor mostra uma face sorridente para os seus alunos, os seus estudantes, e mostra uma sensação genuína de consideração que todos eles são seus irmãos, são uma família, então as crianças gostam dessa aula e não querem nunca que essa aula termine. Então, esse sentido que todos nós somos filhos do mesmo Pai, então é muito importante. Então, é muito importante
promover, ter uma mudança no sistema educacional moderno, mas de uma maneira secular, não de uma maneira religiosa. Warm-heartedness, then all different religious traditions, which emphasis warm-heartedness Se nós involved. But basically, Então, education se nós promovemos esse senso, desenvolvemos esse coração afável, se todas as religiões promovem o desenvolvimento desse coração afável, então todas as religiões podem se unificar e viver. good brain full of anger, no use. Por exemplo, se a pessoa estuda e tem uma inteligência pacífica, é muito mais produtivo, mas uma mente que tem uma inteligência cheia de raiva não é uma coisa benéfica para ninguém. Então, é muito importante nós termos um coração afável que promove uma mente pacífica. Então, nós devemos enfatizar numa mudança no sistema educacional moderno baseado na ética secular, que promove o coração afável, sem tocar em religião. Então, todas as maiores religiões têm um papel crucial em promover essa mudança. Dentro do budismo, por exemplo, tem várias escolas filosóficas. Tem somente a grande exposição e assim por diante. Same message of love, compassion. Todas elas têm um método de estudo diferente, mas todas elas basicamente propõem o amor compassivo, o coração We afável. have to live together on this planet. Nós devemos pensar que nós somos parte da humanidade, nós devemos viver, coexistir juntos, e nós devemos desenvolver esse senso de unicidade humana, esse senso de irmãos e irmãs, de uma I família. have a question. Sua Santidade, eu tenho uma pergunta. You say it is important that O senhor disse que é muito importante que nós, que nós devemos comunicar essa sabedoria de coração afável What do you feel? além para as pessoas, e que esse conceito que vai além de religiões. O que o senhor acha, como o senhor vê a meditação como algo que conduz à transformação social In the different religions. em todos. We have different kind of religion in the world. Nós temos diferentes tipos de religiões no mundo. Universal. Oh, Eu acho que a educação é uma coisa universal. Religião é uma coisa pessoal, individual de cada um. universal. Mas a educação é universal. Não é uma coisa particular de alguma pessoa ou outra pessoa, assim como a religião. A religião é coisa individual. Business religion should use for further promotion. A coisa importante é que Is personal. a religião deve promover That religious leaders o senhor acha que os líderes religiosos compartilham a sua visão de hoje? how do they need to change? Como os líderes religiosos precisariam mudança? Occasionally, I think now, comparatively, Precisariam mudar? now, Do meu ponto de vista, eu acho que comparativamente, frequentemente, os líderes deveríamos ocasionalmente fazermos mais encontros entre os líderes religiosos e
falarmos, comunicarmos uns com os outros. Scholar. Now, E principalmente os líderes, os religiosos, os líderes religiosos que são estudiosos, eles, different scholar of different religion. esses estudiosos dentro de todas as religiões deveriam promover mais encontros e dialogar entre eles em como promover, fazer essa mudança para o benefício da humanidade. And Devemos fazer uma distinção entre a fé religiosa e a educação. Isso é crucial para promover o coração, ou desenvolver o coração afável. we should emphasize for better health. Nós devemos devemos enfatizar esse coração afável, essa educação para um mundo melhor, para um mundo saudável. E isso tem a ver com o nosso coração. Então, desse ponto de vista, todas as religiões, é crucial que todas as religiões se encontrem e discutem como promover um mundo saudável, um mundo pacífico. Eu não estou promovendo, estou tentando promover o budismo. Eu sempre penso do ponto de vista budista, como podemos promover uma mente pacífica. Mas eu não penso desse ponto de vista, eu não penso em promover o budismo. Eu penso em como o budismo poderia ajudar o mundo a promover uma mente pacífica. More narrow-minded Christian just propagating religion. Mas uma mente, eu acho que os líderes cristãos devem ter uma mente ampla, uma abordagem ampla, porque se tem um líder cristão que tem uma mente limitada, aí pode criar mais problemas. Mas eu acho que eles têm que ter uma mente mais ampla, uma abordagem mais ampla. Muito obrigado, Sua Santidade. Eu acho que isso nos deu muita motivação. Buildings, but really to make a contribution. Mas nós não devemos crescer em números e não em construções, mas devemos pensar em qualidade, em contribuir para um mundo melhor. O senhor, durante os vários diálogos, durante vários anos, o senhor sempre enfatiza a importância da prática espiritual. Que essa prática espiritual traz a harmonia entre a mente racional e o coração afável. Durante a meditação, chega um ponto que nós chegamos a mente unifocada. Quando a mente e o coração chega a um ponto unifocado. O senhor acha que isso é o estado de compaixão? Onde a mente é transformada por meio da experiência. Onde a mente se transforma completamente em compaixão. Desse ponto de vista, nós começamos a falar e agir, a fim de transmitir a compaixão que é formada, que se formou em nós. Eu me pergunto se o senhor poderia nos dizer mais sobre esse processo, quando
como a mente e o coração se unem. So for the education, calm mind. Eu acho, eu acho que é sempre a educação. Uma mente calma é muito mais produtiva, mas uma mente raivosa, Very bad. cheia de ciúme, inveja, é muito mal, é muito prejudicial e é até negativo para os estudos. Very important. Então, por isso que eu falo que a paz mental é muito importante, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista... não, ou seja, we all need. mas isso não tem a ver com religião. A paz mental não tem a ver com religião. Religion is personal matter. Todos nós, seres humanos, nós precisamos de um coração afável. Um coração afável é uma coisa universal. So now, as I mentioned earlier, Como eu mencionei antes, I'm going to think aqui na Índia, after this illness, depois que terminar essa pandemia, quando essa pandemia desaparecer, Delhi, then eu espero que tenha a oportunidade de ir até Delhi e eu quero encontrar alguns professores, me encontrar and so com alguns professores da Universidade de Nehru e discutir com eles, how to dialogar com eles, secular como way desenvolver in education em uma maneira secular, warm-heartedness. como desenvolver um coração afável para que isso seja benéfico para So um mundo saudável, uma comunidade saudável, um sistema saudável. a lot of things. Eu sempre digo que que mesmo que as mulheres passam muita maquiagem, mas se ela não sorrir, e não vai ser de nenhum benefício. Mas, por isso que eu digo que o sorriso é sinal de um coração afável. You get more healthy mind. E se você gera um coração, desenvolve um coração afável, você fisicamente você terá terá um corpo saudável, você dormirá bem, você será mais saudável. Então, isso são os benefícios de um coração afável. Mas se a pessoa tem um coração agitado, ele tem uma face feia, um rosto fechado e não benéfico. Sound sleep. Por exemplo, So these are common sense. isso é uma coisa comum, é coisa que todos nós vemos, obviamente, de uma maneira clara. Isso não tem nada a ver com religião, com a crença em Deus e assim por diante. É uma coisa óbvia que um coração afável traz todos esses benefícios. And you, my spiritual brother, and we have Você, meu irmão espiritual, e eu, nós temos uma responsabilidade comum em promover um coração afável. a believer or non-believer, it is personal matter. Seja a pessoa ateu ou não, isso é uma coisa individual de cada um. Okay. Mas todos, de um ponto de vista humano, todos nós precisamos de um coração, desenvolver esse coração afável. We first met in Montreal. Sua Santidade, a primeira vez que nos encontramos foi em Montreal em 1980, And 40 anos it atrás. has been a great blessing in my life to E desde então, esse encontro foi uma grande bênção na minha vida and to
to have worked with you. por essa amizade e trabalho que nós temos What you have described. em comum. Universal mind and compassion, and you have simplified Isso que os seus ensinamentos durante todos esse tempo, os seus ensinamentos ajudou a simplificar esse amor universal. look at myself E in the picture here. eu vejo quando eu vejo o senhor e vejo a minha foto ali, mas nós não mudamos, mas o Tuptenjimpa, ele tem mais cabelo branco. Of your Minha life. pergunta qual é os Share resultados with people benéficos da sua vida, dessa vida que o senhor conduziu? what is the Todos nós estamos nos envelhecendo. of age Quais são os resultados you share? de envelhecer Have joke. essas, No. em uma maneira brincalhona, You had de brincadeira. lesson. A sua cabeça tem menos e menos cabelo. What's it? A light here. Tem mais luz na sua cabeça. More wisdom. E isso indica que o senhor tem mais sabedoria. We really need Ou que eu também tenho mais sabedoria. Mas o que eu quero dizer agora é que nós realmente devemos pensar no sistema educacional moderno e como desenvolver e implementar esse coração afável. potential. So we have to E como eu sempre menciono que a Índia tem o potencial para nos ajudar o mundo todo a nos mostrar como podemos desenvolver esse coração afável. E entre todas as tradições religiosas, todas elas têm a mesma mensagem, que é o coração afável, o coração caloroso, Okay. devido a esse Deus Your amoroso. Holiness, our Sua Santidade, many a nossa comunidade, parts of the world are a nossa comunidade é existente em muitas partes do mundo e muitos representantes deles estão aqui em nosso encontro. E nós temos 3 membros que gostaria de fazer a sua pergunta. from Canberra. A primeira é Sara, da Austrália, Canberra, na Austrália. She gave us the John Main seminar some years ago about contemplative Christianity. And Ela fez um seminário sobre I'd like to ask her now o cristianismo contemplativo. To E you. eu gostaria de pedir a ela para fazer a pergunta ao senhor. Lawrence, Your Holiness, how do you Sua Santidade. see meditation leading to social transformation? Is it a Uma matter pergunta of como one person, the heart of one person? como o senhor vê a meditação para uma transformação social? É uma questão do coração individual de cada pessoa que muda com o tempo? Ou o senhor acha que existe um tipo de efeito coletivo ou corporativo na consciência global? Organs. Then De uma maneira geral, nós temos os 5 órgãos sensoriais e temos ainda a sexta mente, que é. these E a educação tem a ver com a mente sensorial, a sexta. or Os 5 órgãos sensoriais, o olho, o órgão sensorial do ouvido, do olho, do nariz, da boca, eles recebem, percebem o externo. Mas a mente sensorial, a consciência mental,
ela é relacionada ao estudo, à educação. In school, I think Na, for students, na escola, eu acho que na escola, eu acho que deveriam, sixth mind. por um momento, fechar os olhos durante a aula, por um momento, um tipo de meditação, fechar os olhos e meditar sobre a sexta consciência, a consciência mental. Firstly, deeper understanding, sixth mind, Primeiramente, ocorre a compreensão da consciência mental, que é a sexta. meditation on sixth mind. Meditação sobre a sexta mente, a consciência mental. From sixth mind. So, Porque a sabedoria surge com o desenvolvimento da consciência mental, a sexta. Eu acho que seria ótimo, seria bom se durante a aula os estudantes fechassem os olhos por alguns segundos without e concentrassem nessa, following the sense of organs, sem just fechasse os olhos e sem seguir os 5 órgãos sensoriais simple practice. e concentrasse só na sexta consciência, a consciência mental. E eu acho que seria muito benéfico para os estudantes, Five senses of organs. para eles ter alguma experiência, para eles terem alguma experiência que existe essa consciência mental, que é a sexta consciência. Or sixth mind. I think His Holiness is making the point that most of the time we tend to live at the level Eu of acho sense. que So if we are going to eu acho que a sua ciência quer explicar que nós devemos desconectar a consciência mental das consciências sensoriais externas, tipo consciência visual, consciência mental, consciência visual, consciência nasal, consciência gustativa. important skill. Porque se nós queremos implementar a meditação, nós devemos implementar a sexta consciência. Your Holiness, maybe I could just add to Sarah's question, a simple question. What is the difference between meditating Sua alone Santidade, qual é a diferença entre meditar sozinho e meditar juntamente com outras pessoas? together with many people? Ele está refazendo a pergunta da Sara, a pergunta anterior, que ele acha que a Sara quer dizer qual é a diferença em meditar sozinho e meditar com outras pessoas. Alone. Eu acho que no início seria bom meditar sozinho. Then with E quando você ganhará mais uma meditação profunda, mais uma experiência mais profunda, você pode meditar com outras pessoas, porque desde que você já teve uma experiência mais profunda a nível individual. Então, se você medita com outras pessoas, você não tem mais distrações quando você medita com outras pessoas, porque você já ganhou uma experiência meditacional individual mais profunda. But meantime, look this side. What this Mas se você está mas se você estiver com outras pessoas, se você começa a meditar sem ter ganhado essa experiência individual profunda, pode ocorrer que quando você medita com outras pessoas, você pode começar a distrair a nível grosseiro. O que aquela pessoa está pensando, o que ela está meditando, como ela está meditando. then gradually Então, eu acho que é mais benefício você meditar primeiramente sozinho,
meia hora, começar com pouco tempo, depois prolongar meia hora, 1 hora, 2 horas, até você ter uma experiência mais profunda a nível individual, sozinho. Então, desse ponto de vista, você pode meditar com outras pessoas. Member of our community, Nick Sua Santidade, eu gostaria de introduzi-la a outro Harvard membro da nossa comunidade. Comunidade. Theology. Ele estuda teologia na Universidade de Howard. The environment. Nick? Ele tem uma pergunta sobre o senhor, para o senhor sobre o meio ambiente. Thank you for the opportunity to speak with you today. Sua Santidade, muito obrigada por essa oportunidade de falar com o senhor. Nosso mundo parece estar cada vez mais dividido à medida que o planeta aquece. Minha pergunta para o senhor é: que recursos espirituais e religiosos podemos utilizar para enfrentar a crise climática? In ancient time, different nations. Eu acho que antigamente não tinha essa comunicação global. Tinha diferentes nações, diferentes comunidades, e cada um era individualmente, pensava neles mesmos. Mas nós, no momento atual em que vivemos, nós devemos pensar a nível global, que todos nós, 7 bilhões de pessoas, temos as mesmas necessidades. Somos iguais em termos as mesmas necessidades. E desse ponto de vista, nós, a um nível global, nós devemos pensar sobre o aquecimento global. Nós, por exemplo, nós tibetanos, os maiores rios que banham principalmente a Ásia, que banha a Índia, o Paquistão e a China, as nascentes deles são no platô tibetano. E nós devemos pensar na condição climática do platô, do planalto tibetano. Global warming. Então chegou o momento em que nós devemos realmente pensar nessa coisa séria que é o aquecimento global. Alguns cientistas já mencionaram que nas próximas décadas, se esse aquecimento global continuar nessa escalada que está, vai chegar um ponto que é impossível viver nesse planeta. Quando eu era pequeno, as montanhas que circundam Lhasa eram cheias de neve. E com o passar do tempo, essas geleiras diminuíram muito. E isso foi provocado e indica o aquecimento global. E chegou o momento em que devemos pensar realmente em como resolver essa situação do aquecimento global. Do you think, Your Holiness, do you think that Sua Santidade, o senhor acha que, do ponto de vista religioso, pode ajudar de alguma forma, the problem, a resolver esse aquecimento global? tradition, religious wisdom help us with Pode a sabedoria religiosa, As I already mentioned, como eu já mencionei anteriormente, uh, todos os nossos esforços holiness is partem do because nosso do coração afável. religious tradition have E very para important isso, para Thank you. Your Holiness, Muito obrigada. I'd like to introduce you to Angeline Chan from Singapore. Sua Santidade, a próximo membro da nossa comunidade é Angelina, de Singapura. And she is an architect, and she has been Ela é uma arquiteta overseeing the renovation of our new center e ela in France, in Bonville. So she's making a great personal contribution
Ela nos ajudou a desenvolver o projeto para esse novo centro em Bonnevoie. for you E about ela foi uma pessoa que nos ajudou muito. E a próxima pergunta é a dela. very important. É uma pergunta curta, mas é muito importante. Your Holiness, Sua Santidade, what would be the most important advice you would give to the next? qual seria o conselho mais importante que o senhor daria ao próximo Dalai Lama? Eu não tenho nenhuma ideia. And frankly speaking, Falando francamente, about 50 eu não tenho nenhuma pressa do 15º Dalai Lama. So, as long as I alive, I Até try quando eu to permanecer em vida, contribution for a better world. eu vou tentar dar a minha contribuição para um mundo melhor, mais saudável, The next para um ambiente saudável e um mundo melhor, pacífico. O próximo Dalai Lama não é um problema meu. okay, Eu não me preocupo com o próximo Dalai Lama. the next few decades, I think things are changing. Eu acho, Things are changing. eu acho que nas próximas décadas as coisas mudarão. Now, I think with the importance of education, I think a public Eu acho que a coisa more Eu acho que a coisa importante que nós devemos focar aqui é a educação. individual like Dalai Lama or Panchen Lama. E não pensar em um indivíduo só, como Dalai Lama ou Panchen Lama. Thank you, Your Holiness. Muito obrigado, Sua Santidade. Just before we begin to conclude, I want to Antes ask de começarmos a nossa conclusão, one more question. eu gostaria de fazer mais uma pergunta. In Buddhism and in Christianity, No budismo, no aspect of no cristianismo there is e no aspecto de muitas religiões, tem a compreensão illusion. entre ilusão e realidade. It seems to me that the problems of Me our parece que o problema do nosso mundo related to the power é of relacionado ao poder da ilusão ignorance. e ignorância. This is a very dangerous power because it is so strong today. Isso é um poder muito perigoso. Sometimes reality E muitas vezes a realidade seems me, to be almost ignored. me parece que é quase ignorada. Reality can find it very difficult. Ou As I already mentioned, como eu já mencionei anteriormente, time come, no longer thinking my nation, my area. chegou o momento em que nós não devemos pensar em uma maneira limitada, minha nação, minha comunidade e assim por diante. Nós devemos pensar em um nível amplo, termos uma abordagem ampla, pensar devemos pensar sobre a economia global, pensar em um mundo como um todo, resumindo. Worldwide on the principle of oneness of entire. Nós devemos pensar na amplitude do mundo e pensarmos na humanidade como a universidade humana, ou Who live, a geração moderna. I think automatically become more worldwide conscious, thinking whole. Para a geração moderna, a geração jovem que que tiverem contato com uma educação uma educação uma abordagem de um mundo
amplo. reality. Então, eles vão pensar mais em um mundo como um todo, não em uma maneira individual. Não como nós, foi o tempo da nossa geração que pensava em uma maneira limitada. Individual matter. Individual. E como eu já falei, a religião é uma coisa individual. Nós não devemos pensar em uma maneira individual religiosa, mas nós devemos pensar na economia global e um mundo em um mundo como um todo, na ecologia global, no aquecimento global When you are in Tibet, only e assim thing por is diante. Tibet. Now come to Por exemplo, do meu ponto de vista, como eu disse antes, quando eu estava no Tibete, eu pensava só que o mundo era só o Tibete, mas quando eu vim aqui para a Índia, eu vi que existe a Índia e existem outros países. Então, por isso, baseado nesse conceito, eu digo que nós devemos desenvolver realmente esse conceito de unicidade humana de 7 bilhões de pessoas. already E a Índia, esse país aqui da Índia tem mais de 1000 anos que existe a harmonia entre as religiões. Então, nós devemos pensar sobre isso. a citizen of the world. Sua Santidade, o Senhor, como refugiado, o Senhor se tornou um cidadão do mundo. strong feeling Tibetan. Or Realmente, você está certo. Eu não tenho mais esse pensamento, tipo, meu Tibete. all sentient being. Nossas preces, no budismo nós dizemos sentientam-che, significa todos os seres sencientes. Então nós devemos não fazer isso só em prece, mas devemos incluir isso a um nível prático. Our international center in France. Sua Santidade, eu queria pedir mais uma coisa. Nós estamos sentados aqui nesse centro de Bonneville. Quando eu mencionei isso um pouco de uns anos atrás, eu mencionei isso para o senhor, que o senhor viesse aqui a benzer o nosso centro, mas como isso fisicamente não foi possível, eu gostaria de pedir ao senhor solicitar ao senhor que desse essa bênção online. Many years ago, I'm going to ask him to invite you to give our blessing, to give your. E eu vou convidar um outro nosso membro para solicitar-se diretamente ao senhor para essa benção. Sua Santidade, em nome dessa comunidade de Bonneville, nós somos muito honrados se o senhor benzesse o centro de Bonneville como um centro internacional da comunidade mundial de meditação cristã, porque nós estamos celebrando o 30º aniversário dessa comunidade. Our Christian brothers, sisters, the special Claramente farei isso. Eu sempre me considero os irmãos e irmãs cristãos como sempre considero os cristãos como os irmãos e irmãs. É claro que eu rezarei complexion. e benzerei o seu centro, porque todos nós, essas religiões e os cristãos também ensinam o perdão, o amor e a compaixão. Essencialmente, essas mensagens cristã e budista são mensagens de todas as maiores religiões do mundo. Sua Santidade, muito obrigado pela sua benção. Foi um grande presente para nós. E isso abrirá o nosso centro para o mundo. E nós pedimos o Senhor que nos mantenha nas suas orações, no seu coração
E nós também, todos nós, manteremos sempre o Senhor no nosso coração e nós rezamos oramos para a sua saúde e possa o seu sorriso continuar iluminando o mundo e nos ensinar a desenvolvermos um coração afável. E muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor compartilhou comigo e me ensinou por todos esses anos de amizade. Muito obrigado por tudo isso e por esse grande coração afável. Muito obrigado. Fazendo o sinal da cruz. Muito obrigado. Muito obrigado. See you soon, I hope. Nos veremos, espero que nos veremos